que Deus escolhe um homem chamado Gideão. Gideão tem como significado seu nome poderoso, guerreiro, destruidor. O camarada tem um nome meio tenebroso, mas é completamente avesso à vida deste homem. É necessário Deus entrar na história. E uma coisa interessante é que no capítulo 7, Deus vai realizar o que tem na vida de Gideão. Gideão agora já está convencido, Deus trabalhou na vida dele, porque o que nos interessa é de que Deus ele não levanta ninguém sem antes ter preparado ele em secreto. Capítulo 6, Deus se volta para preparar Gideão. Deus chamou, Deus tem responsabilidade com quem chama. Não adianta ninguém se meter a profeta e nem dizer que é chamado de Deus. Por quê? Não precisa você se meter, não precisa você falar nem abrir a boca. Deus é quem aparece no tempo certo. Ele confirma aquilo que tem na sua vida. E não foi diferente da vida de Gideão. No capítulo 6, Deus vai tratar com Gideão, porque é necessário que Deus, antes de fazer algo na vida de alguém, Deus o prepare e prepara em secreto. No capítulo 7 está Gideão agora liderando uma multidão, de que a Bíblia diz que é em torno de 32 mil. E no capítulo de número 7, eles se acampam para ir à batalha conforme Deus tinha ordenado. Mas o que me chama a atenção é que no verso de número 2 do capítulo 7, Deus não está preocupado com os inimigos. E Deus não está preocupado em dar a vitória. O que Deus vai se preocupar é o coração do povo de Israel depois da batalha. Aí eu vou dar um título para essa noite: Deus que aperfeiçoa e nos conduz à vitória. O objetivo de Deus não é que eu e você tenham uma vida de bonância, carro novo, uma casa no Aldebaran. Isso Deus pode fazer. O que Deus quer é aperfeiçoar o ser humano, eu e você. Deus vai se preocupar, pastores, e vai dizer a Gideão: ei, muito é o povo que está contigo. Sabe por quê? Porque eles vão se gloriar, vão dizer depois que não foi eu, não tinha nada a ver com isso, e nem me reconhecerão como aquele que é capaz de dar vitória. Deus preocupado em o povo reconhecer e ser grato a Ele depois da batalha. Olha para quem está aí do seu lado. Aí diga assim: você está pensando de que vai sair daí, Deus vai abrir a porta, sem antes preparar o seu coração? Agora olhe para cá. Ei, Deus está preocupado para que o povo não manifeste um sentimento de que é comum no meio dos crentes: a ingratidão. A ingratidão é um tipo de atitude que alguém toma, de que até Deus, que é o dono de todas as coisas, sente. Você já notou que a ingratidão tem hora que ela se manifesta no nosso meio e o coração fica meio apertado? Aí a gente olha e diz: mas eu ajudei aquele camarada, rapaz, eu fiz assim com ele, tirei, a minha mãe dizia muitas vezes, tirei da goela. E quando é hoje, o camarada nem lembra de dar um telefonema para dizer: como é que você está, rapaz? Você está passando bem? Você está com febre? Não. Uma certa vez Jesus, irmão, na carne, sentiu, curou 10 leprosos, mas só voltou um. Eu imagino a conversa dos 10. Não diz a Bíblia, mas eu posso conjecturar nesta noite. Um chegou curado e disse assim:
rapaz, eu vou voltar. Aí os outros 9, que nada, rapaz, não tem necessidade de voltar não, ele sabe que curou a gente. Aí o outro disse, não, rapaz, não, olha, você pode não voltar, mas eu vou voltar. Aí os 9, porque sempre tem a galera, Aí a galera olhou e disse, você vai voltar sozinho? Aí o grato a Deus disse, eu vou sozinho. Olha aí para quem está do seu lado, olha aí. A minha mãe dizia que muito é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Ei, para você que chega na oração de 6 às 8 da quarta-feira, de que não chega ninguém, só chega você. Ei, Jesus está vendo, está contemplando o teu sacrifício para te dar vitória. Ei, Deus está preocupado, não é com a batalha, não é com os inimigos, porque, ei, pense comigo, Gideão está com 32 mil, ei, não é nada ainda, comparado à multidão que está com os midianitas. Quando você lê o texto, no capítulo de número 7, verso 12, o escritor do livro de Juízes, no capítulo de número 7, ele vai dizer que a multidão que está com os midianitas é como a areia que há na praia, que não pode se contar. Ei, o povo que estava com Gideão achava de que com 32 mil poderia ter alguma chance. Não ia ter nenhuma. Por quê? Há muitos estudiosos que dizem que a multidão era de 150 a 170 mil que estava lá. Para 32 mil, ele tinha quase 3 vezes mais do que Israel. Mas escute, deixa eu dar uma notícia para você. Mas Israel ainda estava confiando no braço, dizendo, com 32 mil ainda dá. Aí Deus olhou, Deus é perito, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmão, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 14, Jonatas vai abrir a boca e vai dizer ao seu escudeiro, diante de um esquadrão dos filisteus que ele vai encontrar, o escudeiro dele disse assim, meu senhor, só está nós dois, como é que a gente vai diante de um esquadrão dos filisteus? A gente vai morrer. Aí Jonatas olha para ele e diz, deixa da tua conversa, medroso. É mesmo, se é, porque para o Senhor, para o Deus de Israel, tanto faz ele dar vitória com pouco ou com muitos, para ele não faz diferença. Eita! Diante dessa testificação, de acordo com a palavra de Deus, Deus não precisa, irmão, de uma multidão para dar vitória. Mas Israel ainda estava confiante, 32 mil contra 170 mil, não ia ter nenhuma chance. Mas Israel se confiava ainda. Você acredita que tem gente, irmão, de que ainda tem na mente, mesmo diante de tudo que Deus fez na vida dele, de que Deus só faz através dele, por ele e para ele? Você acredita que ainda tem gente no nosso meio, irmão, de que muitas das vezes Deus dá a oportunidade dele participar do reino da salvação, e de que ele ainda acha que é alguma coisa, de que a coisa só vai com ele se tiver na frente? Você acredita, irmão, que tem gente no nosso meio, de que ele não trabalha para Deus, ele trabalha para o homem? Você acredita, irmão? Isso é uma realidade. E Deus é perito em quê?
em levar eu e você a uma situação para que eu venha reconhecer de que eu e você não é nada no plano da salvação. Deus não depende de ninguém para fazer nada. Eu estava numa reunião aqui e dei um exemplo do que é a gente, tudinho, do que é a gente no plano da salvação. Você não vê isso em Camboriú, você não vê isso nos livros, lá na livraria da CPAD, você não vê em lugar nenhum. Nem vê ninguém pregando no Farol Meluville, você só vê aqui. Porque isso aqui que eu vou passar para vocês, você não acha numa faculdade, não. E nem em um livro, também não. A minha mãe dizia assim: quando Deus lhe levantar, você não seja que nem muita gente que imita os outros, não. Use o que Deus lhe deu e seja quem você é. E Deus irá fazer o que tem determinado na sua vida. Ei, cheguei aqui para lhe dizer quem é eu e você no plano da salvação. Olha quem é. Estava eu carregando a mesa em casa, a mesa de mármore que eu tenho de pedra. Eu e meu irmão, peso terrível para botar no lugar. Eu com um problema na perna, mas lá vamos lá, e segurando. Aí meu neto, Arthur, eu quero ajudar. Aí eu, para não negar, para ele não ficar ruim, que a minha mãe dizia que quando sempre alguém der uma coisa a você, receba. Porque quando você nega, o caba fica ruim. Então, para ele não ficar ruim, eu disse: pegue aí do lado, Arthur, pegue do lado, pegue. E ele pegou. E quando o Arthur pegou, ele olhava para mim, botando uma força danada, e olhava para mim e dizia: estou ajudando, não estou, vou. Eu digo: tá. Olha para quem está do seu lado, olha aí. Aí o Espírito de Deus desceu com a revelação. Disse: Clodoaldo, meu servo, sabe quem é você? E a humanidade no plano da salvação é o neto carregando a pedra. E acha que está fazendo alguma coisa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é Deus que faz tudo em todos. Na calabara sobrenéria. E tem gente que chega na igreja, aí eu olho para ele, eu digo: oh, Jesus, ajude a ele. Ai, mas escute, irmão, escute. Meu Deus. Ei, Deus não está preocupado com os inimigos e nem dá vitória, porque isso aí para Deus não é nada. Deus quer trabalhar o coração do adorador. Deus disse para Gideão: Gideão, é muito povo, por quê? Depois que eu der vitória, eles não vão me reconhecer como eu que dei vitória, vai dizer que foi eles. E Deus está preocupado, mas irmão, Deus preocupado. E uma coisa que me chamou a atenção é de que isso é bíblico. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, a preocupação de Deus em que a gente cresça. Tem gente que permanece menino. Ele diz: eu tenho 25 anos, 30 anos, aqui não é o INSS não. Olha para quem está do seu lado e diga: ei, o céu não é INSS não. Tem gente que tem 100 anos de crente, mas é menino, ainda toma leite. E não faça cara feia para ele não. E que aí tem uns espiritual que ele pula, marcha, mas diz assim: não sou besta não, cuidado. Não toque no meu pé não. Aí Deus fica olhando de lá, disse: rapaz, esse camarada vai ter que ser trabalhado. Aí Deus, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 16, Deus diz assim: e Deus deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Ei, Deus não levantou a gente do púlpito, e nem Deus levantou liderança nenhuma, simplesmente para afagar só o seu ego
e satisfazer os seus desejos. Não. Deus deu um para apóstolo, profeta, pastor, doutores e mestres, a fim de que, o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Olhe para quem está do seu lado, diga: deixe de estar se balançando na rede de dia, de noite. Deixe de dormir tanto na madrugada. E vá orar, vá ler a Bíblia, vá estudar. Porque Deus lhe levantou para o aperfeiçoamento dos santos. Camarada presbítero. Na verdade, na igreja é um problema. O camarada separa o caba para diácono, ele vai ser um diacho. É um diacho. Você procura ele e ele não está. Aí é diacho. Aonde é diacho? Aí vou separar você para o presbitério. Presbicho. Presbitério, eu aprendi que é o homem de ligação entre a igreja e o púlpito. Aí tem uns presbichos que escuta do pastor. Rapaz, que povo ruim. Aí o presbicho chega no meio das irmãs e diz: rapaz, pastor, sabe, esculhambou com vocês. Presbicho. Irmão, presbítero é o homem borracha. Pastor diz tudo daqui. Quando ele chega na igreja, o pastor está com problema, vamos orar por ele. Aí fica, a igreja diz o que quer com o pastor daí. Aí quando o presbítero chega aqui, ele diz: pastor, vamos orar pela igreja, que a igreja está precisando da gente orar. Presbítero é o homem borracha. Ele recebe pancada daqui, amortece para lá. Recebe pancada de lá, amortece para cá. Mas tem um bocado de presbítero que entra na conversa da fofoca. Ai. É presbítero. Ei, Deus não lhe levantou para estar no meio da multidão, para provocar e plantar contenda. Deus lhe levantou para aperfeiçoamento dos santos. A fim de que, pastor? Deus levanta para que a gente não ande mais como criança, levado pelo vento de doutrina. Eita, olha para quem está do teu lado, diz assim: Deus, Ele vai te aperfeiçoar até cumprir com a boa palavra que Ele tem falado. Não. Ei, irmão, escuta aqui uma coisa interessante. Eu fiquei maravilhado. Deus, Ele quer ser reconhecido como o abençoador e como aquele que dá vitória. E o interessante é que Deus, para fazer isso no meio do povo, Deus, para fazer isso na vida do pastor Clodoaldo, tem 5 de oração que eu vou, e a profeta levanta, e é Deus, e chama o caba de José. Você é um José. Aí o caba chora. E eu sou tão besta, eu saio até de perto. Eu digo: vai que essa praga queira me levar também. Para onde vai? Aí por quê? Ei, irmão, antes de José chegar lá, Deus entregou, disse: tome aí o que é que você quer. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que José teve que passar por tudo aquilo? Não tinha nada a ver com os irmãos. Os irmãos é ferramenta na mão de Deus. O problema é que José não era aquela bola toda, não. Precisava ser trabalhado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está se achando. Eita, diga: se prepare, porque também Deus tem uma fornalha para você entrar. Se prepare, porque Deus tem uma escova para você descer. Se prepare, porque Deus não levanta ninguém sem antes trabalhar. Ei, Deus preocupado. E depois que eu der vitória,
Esse povo vai me adorar. Vai nada, rapaz. Aí sabe o que é que me faz lembrar? Deuteronômio capítulo 8. Deus dispensa o capítulo 8 de Deuteronômio para tratar do assunto do ego e da soberba do povo de Israel. Deus chega no capítulo 8 e diz: Israel, cuidado. Vocês lembrem de onde eu tirei vocês. Lembra? Lembro. Veja por onde o caminho que eu trouxe vocês, pelo deserto. Deserto de serpentes abrasadoras. Eu fiz vocês comer de um pão que vocês não conheciam, seus pais não conheciam. Aí Deus agora vai fechar com chave de ouro. Porque tem crente, irmão, de que olha para o pastor Clodoaldo e diz assim: rapaz, esse daí não pega de devagar, não é só. Ei, meu filho, se você não sobreviver aqui, você não vai sobreviver lá fora, não. Agora escute. Deus disse a Israel, capítulo 8 de Deuteronômio, a preocupação não é me dar vitória. Por quê? Deus disse: ei, para onde eu vou levar vocês é terra que mana leite e mel. Lá não falta pão. E eu vou fazer um negócio antes de eu colocar vocês lá. Vai fazer o quê? Porque vai que eu coloque vocês lá, antes de eu fazer isso, e vocês esqueçam de mim. Não lembre mais que foi eu que fiz tudo isso. Então, antes de eu levar vocês para lá, aí Deus vai revelar e vai dizer: eis que vou levar você para o deserto, para lhe humilhar, para provar e para saber o que você tem dentro do coração. Eita! Pastor, quer dizer o que, pastor? Deus querendo o aperfeiçoamento da minha e da sua vida, Ele faz eu e você enfrentar umas adversidades. Para quê? Aí Ele disse ao povo de Israel no capítulo 8, para que vocês saibam que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Pastor, que negócio é esse? Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está preocupado com os meus e os teus inimigos. Deus não está preocupado com as batalhas da minha e da sua vida. Deus está preocupado em como você vai sair daí. Pastor, tem gente que diz assim: quando eu estiver lá eu pego ela. O diabo na boca. Quando eu chegar lá ela vai ver. Eu vou rodar a baiana, você vai se endemoniar e Jesus vai lhe libertar. Se eu te... Fica calada mulher, fica calado homem. Quando a gente for a vez da gente, ela vai ver. Meu Deus. É para quem está do seu lado. E diga: se prepare. Porque quando chegar a sua vez, Deus já tem passado você pela fornalha. E quando você sair da fornalha, vai sair bonzinho que nem José. Os irmãos chegam, José na vez de amaldiçoar, José disse: homem, eu já entrei na prova, se eu não perdoar, vou para lá de novo. Aí José sai com o coração perdoador. Aí por quê? Porque Deus trabalhou antes na vida. Olha para cá, irmão. Olha para cá. Vocês acham que eu não tenho observado as festas aqui, não? Na hora da palavra, toca aí, é uma gritaria, ninguém entende nada. E eu estou ali, irmão, eu vos trago nesta noite um alerta. Deus, para dar vitória a Gideão com 300, ele não estava preocupado com seus inimigos nem com a vitória. Estava em tirar Gideão e o povo dali com o coração quebrantado e reconhecedor de que Deus é merecedor de adoração. Agora olhe para cá, mesmo sabendo dos alertas,
Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no outro, e de que faz da força do seu braço a sua força. Mesmo a gente sabendo que o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz: de que a altivez de espírito causa queda, e a soberba ruína. Mesmo sabendo de tudo isso, isso me faz lembrar de Nabucodonosor. Está vendo aquele departamento? Foi eu. Nabucodonosor chegou lá, olhou para Babilônia e disse: está vendo ali? Foi eu. Toda essa foi eu. Foi você? Aí a Bíblia diz que a palavra, ele nem fechou a boca. Aí chega a sentença. Daniel capítulo 4, verso 32. Tu vai comer capim que nem os bichos. Para quê? Para saber que eu, Deus do céu, tenho domínio do reino dos homens, e eu faço o que eu quero, a hora que quero. Eu levanto e tiro a hora que eu quero. Nabucodonosor, olha para quem está do seu lado, diga: cuidado, amigo de Nabucodonosor. Agora olhe para cá, irmão. Jesus diante de Pilato. A arrogância é triste. Está vendo porque eu tenho? Porque eu estudei. Está vendo porque eu tenho? Porque eu trabalhei. Isso é humano. A Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 9, nem depende do que quer, nem do que corre, mas de que Deus que se compadece. É necessário que você estude, mas você só vai para algum lugar se Deus for com você. É necessário que você trabalhe, mas você só terá alguma coisa se Deus for com você. Ei, irmão, diante dessa testificação, Jesus chega diante de Pilatos. E Pilatos começa a falar coisas a respeito de Jesus. E naquele momento Pilatos diz: fala alguma coisa. Tu não diz nada. Tu não está escutando as acusações que estão sendo feitas contra ti. Tu não sabe que eu tenho poder. Para quê? Para te soltar e para te prender, para te matar. Jesus olhou para Pilatos e disse a chave. Olha a chave. Tu não teria autoridade nenhuma sobre mim, de que se do alto não te fosse concedido. Olha aí para quem está do teu lado e diz assim: está vendo esse ar que tu está respirando? Está vendo esse ar? Está vendo a vida que você tem hoje? É por causa de que Deus tem determinado para mim e para você. Pastor, ei, eu tenho que correr. Diante disso, a preocupação em aperfeiçoar. E diante disso, Deus conhece o coração do povo que está na batalha e a intenção. Deus chega para Gideão e diz: Gideão, o povo que está contigo é grande. Diz aos medrosos e aos tímidos que? Sabe o que é que faz me lembrar uma coisa? É que não adianta, irmão, eu e você pensar que é alguma coisa, porque Deus conhece a intenção do coração. De nada adianta você abrir a boca e dar uma risada assim e dizer assim: eu amo ela, se no coração você não tem sentimento nenhum por ela. Não adianta, presbítero Neto, eu abrir a minha boca e dizer que lhe amo e o meu coração completamente fechado para você. Olhe para quem está do seu lado, diga: Deus conhece os seus pantinhos, Deus conhece as suas mazelas. Pastor, ei,
Uma certa vez Deus vai fazer uma pergunta ao profeta Jeremias, lá no capítulo número 17, verso 9 e 10. Quem conhecerá o coração do homem? Porque enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá? Olha para quem dá essa liga. Deus entra na história. A minha mãe dizia para mim: cuidado, meu filho, com as amizades, porque você só vê os dentes abertos, não anda no coração. Porque a minha mãe dizia que coração é uma terra que ninguém anda. Então eu só andava com meus irmãos até hoje. Meu irmão morreu, tem mais 2. Mas eu não ando com presepada, com gangue não. Tem crente que anda com gangue. A gangue. Gangue essa combatida por Paulo no livro de 1 Coríntios. Um diz: eu sou de Apolo. A gangue de Apolo. A gangue de Apolo. Aí a outra gangue: eu sou de Pedro. Gangue, grupo dentro da igreja. Corpo dividido não subsiste, porque todo reino dividido não subsistirá. Mas no livro de Salmos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ei, Jeremias 17, verso 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Aí Deus entra na história, porque Deus não é brincadeira. Aí Deus disse assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Olha, eu corto e faço um xuxi. Não tem nada que alguém possa me esconder. E eu provo ele. Para quê? Para dar segundo as suas obras. Tem plantado ódio, divisão. Se prepare que o seu está preparado. Porque tudo que eu plantar, você vai colher. Diz a Bíblia que quem planta chuva, colhe tempestade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não adianta você abrir os dentes e o coração está fechado. Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. Ei. E Deus não é brincadeira não. Hebreus capítulo 4, verso 12 ao 3. A minha palavra é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, pois penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Nada está oculto, tudo está patente e nu com aquele que havemos de tratar. Ei, você não tem para onde se esconder, você está aqui, e Deus quer que você volte e saia daí melhor do que você chegou. É triste, irmão, mas eu me alegro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem vale encantamento contra Jacó, nem feitiçaria contra Israel, porque o Senhor está no meio dele. Meu irmão, vai perder tempo com a terra do cemitério. Você pode pegar o defunto todo e lançar lá dentro do telhado. Olha para quem está do seu lado, e você com medo de vela preta, você com medo de vela vermelha, ei, pode lançar o defunto todo. Olha para cá, pastor, por que é que o senhor diz isso? Me faz lembrar de Caim, irmão. Caim escondido, sem ninguém saber. E lá, eu vou pegar ele, vou dar um karatê nele, vou enfiar a faca no bucho dele, vou pegá-la. E calado lá, de repente Deus chega: Caim, pronto, Senhor. Por que é que está decaído o teu semblante? Eu estou vendo que tu está meio assim, não vem mais para os cultos, não vem mais para os ensaios, vem quando quer, faz o que quer.
E só canta quando quer. Tem hora que chega, senta lá atrás e que se lasque todo mundo. Aí Deus diz: Caim, eu estou vendo a tua munganga, Caim. Caim, vou te dizer um recado, vou te dar um leque de Deus. Caim, o pecado jaz na porta. Todo mundo tem problema, não é só você não. Caim, o seu problema não é o maior do mundo não. Tem gente que tem um problema maior do que seu e está no ensaio dando glória a Deus. Caim, por que tu não vai hoje, Caim, para o ensaio? Não, porque eu não fui com a maneira dela falar comigo. Caim, ei, Caim, tem gente que está aos pedaços e está dando glória a Deus lá, Caim. Aí Deus chega para ele: Caim, o pecado dá na porta, Caim. Todo mundo tem problema, Caim. Seu problema não é o maior de todos, não. Não, você não é a bola e a Coca-Cola única do deserto, não. E o que é que eu tenho que fazer? Deus disse: tu tem domínio sobre ele. Tem hora que eu digo: não vou para o culto não. Mas o Espírito Santo de Deus impulsiona, acende um fogo, e que eu faço que nem Jeremias. Eita, aí correu um fogo, foi nos meus ossos, e não consigo. Daqui a pouco eu estou trocando de roupa, já estou aqui na porta da igreja. Ei, tu tem poder para dominá-lo. Quando o meu pastor dizia que eu era pecador, eu olhava para ele, eu dizia: Jesus, abençoa meu pastor, porque eu sei que o Senhor está usando ele para me provar, mas eu vou passar no teste. Ei, calado, não saía para o Face para publicar porcaria não. Calado. Aí tinha os endemoniados do lado, porque tem obreiro que é endemoniado. Aí os obreiros chegavam no meu ouvido e diziam: você, um pai de família, policial, e o camarada fazer uma vergonha dessa. Aí eu dizia: onde o Satanás está? Querendo que eu abra a boca para perder a minha vitória. Aí eu chegava para ele e disse assim: ei. Aí eu chegava para ele e disse a ele: ele está dizendo com você ou é comigo? Aí ele dizia: com você. Eu digo: então cala a sua boca. Olha eu aqui. Sabe aonde os fofoqueiros estão? Na beira da lagoa, caído, cheio de pecado. Olha eu aqui. O inimigo até que eu tinha. Ei, não, ei, escuta. Ele pensou. Mas escuta, irmão. Tu tem poder para dominar. Eu tenho que fechar esse negócio. Deus chama. Ei. Deus chama Gideão. Meu irmão. Gideão. Voltou quanto, Gideão? Voltou 22. Ainda tem muita gente. Como é que é? Eu mandei tu apregoar os covardes medrosos e votaram 22. Ficou 10 mil. Ainda tem muita gente. Gideão olhou. E olha que Gideão já tinha sido curado no capítulo 6. Mas Gideão olhou e disse: como é que é a história? 10 mil ainda está muito? Tá. Não foi eu que chamei? Não foi eu que disse que ia dar a vitória? Foi. Aí eu aprendi uma coisa: é Ele quem chama e é Ele que escolhe a forma de provar. Não. Se fosse mais ou menos assim, mas dessa maneira, olha para quem está do seu lado, diga: você manda em nada, rapaz. Quem sabe como provar é Deus. Eu vou dizer,
Hoje eu não estou como pastor, hoje eu estou como pregador. Pastor Clodoaldo, me perdoe, mas eu vou dizer. Posso dizer? Pode. Tem muito crente que aprendeu por aí errado, quer fazer o que quer e acha que eu sou o palhaço, que ela saiu de lá humilhando, ou ele saiu de lá humilhando, com medo de perder o dízimo e a oferta dele ou dela. Você vai se lascar comigo aqui. Por quê? Eu vou fazer o que Deus colocar no meu coração para fazer. E ninguém vai fazer eu voltar atrás. Eu disse, Jesus. Ei, aí eu aprendi uma coisa. Jesus disse, vai ser na água que eu vou provar. Aí eu aprendi uma coisa. Beber. O quê? Tem que saber beber. Tem que saber o que beber. Onde beber. E quando beber. E como beber. Olha. Ai, beber. Eu vou repetir. Para você anotar. Tem que saber beber. Tem que saber o que beber. Aonde beber. E quando beber. E como beber. É problema seu. Quando Jesus me levou para lá, ninguém teve misericórdia de mim. Meu pastor olhava para mim e dizia, tá lascado. E eu dizia, meu Deus, ninguém me socorre aqui. Não. 7 anos, Jesus pisando no pescoço. E Jesus ainda dizia, mas assim, se sair daí não é abençoado. E eu, tá doendo. Não, se sair daí tá ferrado. Não tem nada. Meu pastor passava por mim e dizia, é miserável também. Aí eu, mas rapaz, e é assim o negócio. Eu aprendi uma coisa. O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o mar, caminhou alguns dias, a água acabou, e eles encontraram um rio. Teve gente que bebeu água de tudo quanto era jeito. Quando botaram a água que desceu para a barriga, ele viu que a água não era pura. Eu ainda creio que muita gente vomitando. Porque tem crente que não tem a cautela de saber beber, onde beber, quando beber e como beber. Pastor está desviado. Aí quando chega um pregador aqui sem responsabilidade, ele pula e roda. Você tem que saber o que beber, como beber, onde beber e quando beber. Deus determinou e disse, vai todo mundo para a água. E aquele que se ajoelhar e beber água, você deixa esse cabra para lá. Porque tem hora que é para se ajoelhar, mas tem hora que não é. Aí Deus disse, agora observe, aquele que chegar perto da água, dá uma dobrada assim, pegar a água com a mão, a espada na outra e trazer na boca. Ó. Quantos foi, Gideão? 300. Separe esses. Eu vou traduzir para você, porque você é lento para o raciocínio. Eu vou explicar. Enquanto eu e você não fizer o que Deus quer que faça, olha para quem está do seu lado e diga, você não vai sair daí. Por quê?
porque tem que beber como ele quer. Não é como você quer. Na calabara sobra deve. Ai, meu Deus. Ei, irmão. Isso me faz lembrar. Porque para ter experiência desse tipo de coisa, tem que ser experimentado, que nem Paulo. Paulo disse, já levei chibatada, já me perseguiram, já me rasgaram, já me colocaram no tronco, já me amarraram os pés, achando que eu ia me calar e deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Não, não. Ou chovendo ou fazendo sol, eu vou continuar fazendo o que Deus colocou no meu coração. Não vai ser a falta da paz do Senhor, da irmã e do irmão, que vai me fazer sair daqui, não. Porque o meu compromisso é com Deus. Agora olhe, Deus tem uma forma de se revelar. A Bíblia diz que Deus tem a multiforme sabedoria. Existe coisa que você vai dizer com todo jejum e oração, não é Deus, e é. Tem gente que está perturbado com a irmã Rose. Vieram me falar da irmã Rose na loteria. Ela marchando na loteria. Aí achava comigo, eu sou doido igual a Rose. Eu fadado dentro do ônibus, armado. Jesus disse, pregue aqui, marche aqui, profetiza aqui. Eu pulei, marchei, agarrado no revólver para não cair. E entreguei o que Deus mandou dentro do ônibus. Eu sou doido igual a ela. E eu conheço Deus. Ei, para você. Deus resolveu, irmão, por esses dias, no ano de 2022, na sobredévia, acendeu uma lâmpada nessa igreja, e a lâmpada está acesa, fazendo queimar, e só não vê quem é cego. Ei, Deus é infinito, mas só tem duas maneiras de chamar. Se você não aprende em lugar nenhum, pode ir para Camboriú, para sete, não sei de onde, sete, ninguém sabe disso, só aqui. Deus só tem duas maneiras de chamar. Deus chegou para Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus revela a liderança, quem é que vai. Mas Deus tem uma outra maneira. Deus chega para o dono da promessa e se revela, José. Eu só tenho um conselho para dar a você, e a você aí, porque eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus tem que transferir para o coração aí, mas tem hora que o inimigo de nossas almas intervém no que eu quero dizer, mas eu vou dizer de maneira clara. Se Deus lhe revelou alguma coisa, fique calado, não conte nem para sua esposa, nem para o seu esposo. (98, 99) Inferno Velho. Meu irmão cheio de Deus. Quando a gente orava, que ele abria a boca para pregar, a gente via fogo da boca dele. Da calabara sobredevassa. Ele foi diácono. E no final do ano era para ser a separação Inferno Velho, a Assembleia de Deus de Missão. E o pastor fez um silêncio, quem ia separar. Não disse a ninguém. Mas Deus foi até o meu irmão e disse, tu vais ser separado. Meu irmão esqueceu do conselho da minha mãe.
Ele fez que nem José, alegre, me contou, ficou. Foi contar o outro amigo, que orava, jejuava. Segredo de Deus não tem amizade. Ah, eu vou lhe dizer. Não confunda a obra de Deus com algo aí fora. Aqui não existe amizade com os mistérios de Deus. Meu irmão chegou para o camarada que orava com a gente, jejuava com a gente, fazia vigília com a gente, contou o sonho. O camarada, meu irmão, o diabo entrou, fez que nem Judas. Quando Jesus disse, o que tu tem para fazer, faz depressa, o diabo entrou. Ele chegou no pastor, Cleuto anda dizendo por aí, que vai ser separado por presbitério. E de que Deus revelou a ele. Pastor disse, chama o Cleuto. Mas eu louvo a Deus que o meu pastor era profeta, é profeta. Aí ensinou isso a mim, o que eu estou ensinando para você, ensinou a ele. Quando Deus lhe mostrar alguma coisa, nunca conte para ninguém. Aí o meu pastor disse, porque se eu fosse pastor, como conheço muitos aí, você agora ia para o poço. Ei, se Deus lhe revelou alguma coisa, fique calado. Porque Deus, ele precisa de que eu e você beba água como ele. Meu Deus. Voltou 22, tem 10.000. Deus disse, tem muito, ficou 300. Deus agora vai levar o limite. Você sabia que tem crente no meio dos crentes, que ele está sendo provado por Deus, e de que porque não tem um diálogo com quem tem compromisso com Deus e com o mistério de Deus, ele faz com que o problema da vida dele, que é Deus que está fazendo, outros entrem no processo. Meu pastor disse, nunca ajude e nunca se meta nem prova de ninguém. E eu vi na Bíblia dizendo que aquele que pega um cão pela orelha que passa, assim é aquele que se mete numa questão alheia. Eu vou descer, que eu estou terminando. É na Márcia. Olha para quem está do seu lado e diga assim, pelo amor de Deus, não me meta nos seus problemas com Deus não. Diga de novo, diga, vá você sozinha. Deus está provando você. Ei, irmão, isso é a realidade. Tem gente que deseja o trono, tem gente que deseja a glória, mas não sabe o caminho até a cruz. E acha que vai chegar de graça. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não vai não. Ninguém que chegou lá, chegou de graça. Eu vou fechar a Bíblia, vou fechar a Bíblia. Deus vai levar Gideão agora. Ó, Gideão já tem sido provado, mas Deus leva ele no limite. Quando Deus tem algo na vida de alguém, você sofre mais do que os outros. É problema seu. E ainda tem aquele que chega na oração e diz assim, e no meio dos irmãos, Deus,
eu acho que eu não vou aguentar. Achando que isso vai comover o coração de Deus. Vai para quem está do seu lado, diga não. Ele vai apertar mais ainda. Por que, pastor? Porque Deus leva ao limite. Ei, com 32 dava não. Com 10 dava ainda, também não dá. Com 300, agora até Gideão entrou em parafuso. É necessário Deus chamar Gideão e disse, eu estou vendo que tu já está duvidando de novo. Disse, também, de 22 mil só sobrou 300, o senhor quer o quê? Deus leva no limite. Me lembro de Abraão. Deus levou ele até o monte para o sacrifício. Me lembro de Moisés, que Deus levou ele até de frente ao mar. Me lembro de José, que Deus fez ele passar por tudo aquilo e chegou no limite, que até José deu um grito. Ei, quando você chegar lá perto do rei, lembre de mim, fale de mim, eu estou aqui injusto. Abriu a boca, levou no limite, estava no limite. Deus é perito em levar no limite. E muitas das vezes Deus leva eu e você. Agora deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz lá no Salmo de número 40, verso 29 ao 31. Tu dizes, ó Jacó, Deus se esqueceu de mim. Tu fala, Israel, de que eu não me importo contigo. Aí agora Deus vai se manifestar dizendo, mas o que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águia, ele vai correr e não vai se cansar, ele vai caminhar e não vai se fadigar. Olha o jovem, os adolescentes, eles correm, cansam e caem, mas aquele que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, ele vai correr e não vai se fadigar. Ei, irmão, e Deus é fiel. Pastor, eu estava já desistindo. Não desista não. Oxi, agora é que está bom. Aí eu abro a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz, fiel é Deus, que não deixa você e eu ser provado além das forças, mas antes com a provação, Ele manda um escape para dar vitória a mim e a você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, para ter vitória, os guerreiros estavam com trombeta. Tem que continuar. Eu gosto de festividade, mas festividade revela a cara de que uma vez a igreja muitas das vezes não é. Procura alguém numa oração, numa vigília. Procura alguém para cantar nenhum convite lá na igreja do pastor Roberto no Rio Novo, lá no loteamento do Tabuleiro, não aparece uma. Na festividade em top. Ei, tome a trombeta. Para ter vitória no meio dos inimigos, tem que continuar fazendo o que Deus pediu, mandou para fazer. Pode o sangue dar na canela, mas eu não solto aqui. Trombeta. Segundo, vaso. O cântaro simboliza a vida. Mas eu aprendi uma coisa. A irmã entrou com um cântaro aqui. Tem muito crente hoje que não entrega o cântaro dele a Deus. O cântaro está com ele. Porque eu aprendi de que o que molda o vaso e faz o vaso é a mão que entra por dentro do vaso.
Vou repetir. Camarada vai lá, dá a pedalada na olaria, com os pés, pedala, a roda gira, a mão sustenta o vaso, mas o que modela é a mão de dentro. É tanta gente correndo, quando a mão de dentro está modelando. Ah, meu Deus. Aí porque ninguém quer ser o vaso que Deus quer que seja. Por último, a tocha, o fogo tem que continuar. Você vai ficando de pé, fique de pé. Eu admiro crente, porque crente é perito. O fogo queima hoje. Ele fala mistério hoje. E ele passa um ano sem falar. Ele só vai falar na outra festividade do departamento. Ele entra na igreja nos outros dias. Não se preocupe em adorar a Deus e em falar em mistério com o Senhor. Ele só se preocupa na festividade. E eu aprendi que o fogo verdadeiro de Deus, ele tem que continuar queimando sobre o altar. Vou convidar para cá, se ainda está. Não, eu tinha que pelo menos ler, está aí? Tá. Apresentação da mãe da Jardiele, da filha, do filho. Convidar ela, convidar o pai do menino e convidar a criança. E já vou fazer a oração, irmão, agradecendo a Deus. Eu tenho me preocupado. Mas hoje, como é a abertura, se levou muito tempo. E realmente o tempo fica escasso. Mas eu quero agradecer a Deus, para que você saia nessa noite daqui sabendo de que para Deus lhe dar vitória, Ele não está preocupado na vitória que Ele vai lhe dar. Ele está preocupado em como você vai sair da situação, do modo interior. Então vamos aqui apresentar. Como é o nome dele? Davi Lucas. Dona Jardiele e Everton. Os senhores, em nome de Jesus, prometem criar essa criança, Davi Lucas.